Bom, gente, mais um elemento novo aqui do Hover. Então a gente já tem 3 elementos dentro do jogo. E dessa vez aqui é a vez do elemento Aero. Como será que o Hover com esse elemento vai se performar? Será que a gente tem então boas builds para fazer com ele, etc, ou coisa parecida? Bom, é isso daqui então que a gente vai discutir nesse vídeo sobre as habilidades aqui do Hover Aero no geral, tá? Então eu vou tentar aqui cobrir tudo que eu acabei anotando sobre o personagem para tentar não deixar passar nada de lado, tá? E antes disso tudo, se inscreve no canal também para não perder próximos vídeos aqui de gacha que eu faço para vocês envolvendo guias dos personagens novos que vão chegando. E não apenas guias, como também, quem sabe, alguns testes aqui e ali, caso seja possível, certo? Bom, gente, começando então pelos ataques básicos aqui do Hover Aero. Bom, você tem 2 tipos de ataques básicos, né? Você tem o estilo normal de ataques, que ele vai dar no chão. Esses ataques normais vai servir pra gente fazendo combos envolvendo o Forte Circuit. Mas no geral, você vai estar usando esses ataques básicos em um contexto generalizado por causa desses combos, né? A gente tem um novo ataque carregado. Esse ataque carregado envolve aquilo exatamente que eu disse sobre os combos, de que quando você aperta o botão dos seus ataques normais e pressiona, como se fosse um ataque carregado novo mesmo, depois do seu terceiro ataque básico, ou da sua esquiva, ou do seu ataque carregado padrãozão, você vai dar um novo ataque carregado. Tem também um ataque no ar diferenciado, é quando você ativa depois do 4º hit do seu ataque básico, já que são 4 hits em sequência. Fora isso, não tem muita coisa para se falar sobre os ataques básicos, é mais essa questão mesmo aqui de alguns combos que você pode fazer envolvendo Forte Circuit ou envolvendo, quem sabe, até os ataques aéreos aqui e ali. Partindo para a habilidade de ressonância, a gente tem 3 habilidades de ressonância, mas aqui na seção de habilidade de ressonância só vai mostrar 2, porque a terceira tá lá no Forte Circuit. Então a gente tem uma no chão e uma no ar. A habilidade de ressonância no chão é uma que tem ali um tempo de espera, um cooldown muito baixo. Por quê? Porque você vai estar utilizando para estar ativando combos, porque é uma que você vai ter um impulso pro ar, e aí sim você pode ativar ali os combos de 3 hits no ar ou coisa parecida aqui e ali. Já a segunda habilidade de ressonância, que é que você pode usar no ar, tem ali já uns 10 segundos de tempo de espera, de cooldown e tudo mais, só que você vai ter um efeito especial, como dá pra ver aqui. Você vai estar removendo todos os debuffs elementares de qualquer outro elemento menos aero, para você estar aplicando um acúmulo de erosão aero. Alguns podem não saber o que são esses acúmulos. Basicamente, recentemente a gente teve uma atualização que a Kuro Games colocou debuffs elementares caso você cumpra alguns requisitos. No caso de cada um aqui, você pode aplicar com certos tipos de habilidades. A única personagem dentro do jogo que a gente tem que faça isso, pelo menos agora, tá? Agora na 2.2 é aqui a Phoebe, é literalmente a única personagem capaz de fazer isso, mas a gente vai ter mais sem problemas. Então o que essa habilidade de ressonância vai fazer? Você vai estar tirando qualquer acúmulo elementar que não seja aero, para você colocar um debuff elementar no inimigo, que é essa erosão aero. E o que essa erosão faz? Bom, gente, é um damage over time, ou seja, é um dano que você dá ali ao longo do tempo, e quanto maior o acúmulo, maior vai ser o dano que você vai estar causando. Então é bem único, tá? É uma habilidade de ressonância extremamente única aqui. Eu andei fazendo vários e vários testes e não é por elemento, tá? Essa questão. Isso daqui é por acúmulo mesmo. Então, supondo que você tem 10 acúmulos de Spectro Fraser, por exemplo, você vai trocar esses 10 acúmulos para erosão aero, entendeu? 10 acúmulos aqui desse debuff de aero. Então pode ser útil em vários momentos, porém ele é um pouco nichado, né? Um pouco não, né? Relativamente nichado em alguns momentos. Bom, partindo aqui então pro Forte Circuit. O Forte Circuit, gente, nada mais, nada menos é do que ataques no ar. Eu não tô nem de brincadeira. Então, sabe esses ataques aí no ar que você acaba fazendo ali, que são 3 hits? Então, esses 3 hits faz parte do Forte Circuit, entendeu? Porque você pode ativar isso de várias e várias maneiras, ativando a habilidade de ressonância, ataque normal depois de uma enter skill, ataque normal depois de um ataque carregado, enfim, combos. O importante aqui desse ataque do ar é você fazer esses ataques no ar, né? Que é bem simples, entendeu? Não é tão complicado não. Mas, quando você tem ali 2 barras inteiras, ou seja, o seu Forte Circuit tá completamente cheio, você vai ter uma nova habilidade de ressonância que vai lançar uma espada no inimigo. Essa espada não ativa apenas usando a habilidade de ressonância, você também pode fazer isso com combos. Então se você tem todas as barras preenchidas ali do seu Forte Circuit e fizer um combo de 3 ataques básicos, um ataque carregado e 5 ataques em sequência, normais, tá? Ataques normais, depois disso
você já vai ter essa ativação dessa habilidade. Não necessariamente precisa ativar a habilidade de ressonância, mas sim combos de ataques básicos também, certo? Então você pode ter ali o máximo de 120, que é o equivalente a 2 barras, né? Cada uma são 60. E como que você pode estar ganhando? Você tem algumas formas, né? Você ganha ali 25 quando você causa ataques no Ares, 20 quando você faz a sua intro skill, e você ganha 10 quando você atinge o inimigo no seu terceiro ou quarto hit dos ataques básicos, ou quando você faz um contra-ataque perfeito. Então assim, é um Forte Circuit bem direto e reto, não tem muita coisa a se falar aqui, é mais você focar em fazer os ataques no ar para liberar essa habilidade de ressonância e dar aquele danão todo. Bom, uma coisa interessante também é que esses hits que você vai estar dando no ar vão estar curando também, e essa cura é baseado no próprio ataque do Hover, certo? Essa cura não é uma cura absurda, não é uma cura absurda, pelo menos do Forte Circuit, mas sim da Ultimate. Mas fora isso, você vai dar só um danão, sabe? Aquela ultimate nuke que você usa e depois da ativação você vai estar curando todo mundo. Mas a porcentagem aqui de cura é maior que o do Forte Circuit, também é baseado no seu ataque. Bom, sobre aqui as passivas, a primeira passiva faz com que depois que você ativar sua Intro Skill, você vai estar aumentando o seu ataque em 20% por 10 segundos. Esse ataque aqui é só do Hover. E a segunda passiva vai estar aumentando a cura da sua ultimate em 20%. Bom, passando agora então para Intro e outra skill. A Intro Skill é normal, não tem nada demais, você só vai estar entrando em campo e dar um dano aéreo. E a outra skill, gente, a outra skill é muito diferente de qualquer outra skill que você já viu dentro do jogo. Bom, quando você sair de campo com o Hover, ele vai dar um efeito para todo mundo do time por 30 segundos. E esse efeito aqui vai estar aumentando o máximo de acúmulos que o inimigo pode ter de erosão aéreo em 3 por 10 segundos, certo? Isso daqui é só isso. É só isso. Você não tem bônus de dano aéreo, você não tem nada. É literalmente só isso, que eu vou estar falando um pouco mais na seção de times do porquê que isso vai ser bom e por que eu botei esse título aí, entendeu? Então por que isso pode ser muito bom, mas é extremamente nichado e é uma outra skill que só vai funcionar para personagens que podem aplicar erosão aéreo, seja suporte ou DPS, entendeu? Bom, aqui na coluna dos ataques normais e da intro skill a gente tem aqui o bônus de cura, o que é bom, tá? Esse bônus de cura é interessante no geral, e na coluna aqui da habilidade de ressonância e da ultimate a gente tem aqui o bônus de ataque, tá? Que é bom, tá? No geral aqui é bem interessante. A questão do que eu recomendo vocês uparem, tá? A gente tem aqui duas frentes, né? O ponto, acho que eu não tenho o que dizer muito, né? Forte Circuit, ataques básicos, você vai estar utilizando muitos ataques básicos porque você vai estar ativando combos e ultimate, entendeu? A questão da habilidade de ressonância normal, não precisa upar, tá? Precisa, a não ser que você queira esse dano de ativação aqui, entendeu? Mas no geral você não precisa upar não, porque você só vai estar ativando efeitos, né? Mas o ataque básico você vai estar usando muito. O Forte Circuit é aquele danão de espada que você vai estar dando no chão, e também os danos aéreos, tá? Os hits no ar que você vai estar causando, e a ultimate é o dano nuke, entendeu? E a cura, então também você vai estar aumentando a cura aqui também, certo? Então por isso que Forte Circuit, ultimate e ataques básicos é o que eu recomendo pra vocês uparem, certo? Partindo aqui agora então para as armas que você pode estar utilizando no Hover Aero, tem algumas opções interessantes, mas, gente, tem a opção gratuita que não tem erro, entendeu? Que é literalmente a nova arma 5 estrelas aqui, a Blood Pact Pledge. Meu inglês tá péssimo. Bom, basicamente essa arma aqui é de graça, tá? É 5 estrelas, mas é de graça, é só você fazer a quest da 2.2, e se você é novato no jogo, vai chegar uma hora que você vai estar pegando essa arma aqui, é de graça, entendeu? É só você fazer a quest geral. Bom, o que essa arma aqui vai fazer? Você vai estar tendo recarga pro seu Hover, o que é interessante para ativar a ultimate toda hora, ou a cada rotação praticamente também. Além de que toda vez que você dá cura para todo mundo do time ou para alguém do time, você vai estar aumentando o dano da sua habilidade de ressonância em 10% por 6 segundos. E tem um buff só pro Hover Aero, tá? Esse buff aqui é só pro Hover Aero, de que quando você ativa a sua habilidade de ressonância do Forte Circuit, é especial mesmo, a que fica até brilhosa ali de verde e tal, você vai estar aumentando o dano aéreo de todo mundo da equipe em 10% por 30 segundos, entendeu? Então, é literalmente a espada para estar se utilizando no Hover Aero, é praticamente assinatura, entendeu? Praticamente assinatura. Então assim, gente, eu recomendaria só essa, porque é de graça e todo mundo vai ter, desde que você faça a quest, entendeu? Tem outras opções, tá? Eu poderia falar várias, no total aqui eu listei 7 opções, contando com armas 5 estrelas, das espadas 5 estrelas que daria pra usar, por exemplo, uma Blazing Brilliance, que é a arma assinatura da Shangli, você pode sim usar, não tem problema. Quem sabe até Emerald of Genesis, que é ali do banner padrão de armas, funciona bem também, aumenta a recarga, tem taxa, então pode ser bom pra você equilibrar ali os status também. De armas 5 estrelas, são essas 3 aqui, que eu mais acho boas nela, entendeu? Agora, dependendo da situação de time,
caso você queira ativar mais o seu outro skill, tem aqui a Overture, certo? Para você ganhar energia de conserto toda vez que você ativar a sua habilidade de ressonância, além de dar muita recarga, tá? Mas aqui são momentos específicos, tá? Não são em todos os momentos possíveis. Tem também aqui a Endless Collapse, é uma opção viável, não é a melhor opção. Caso você ainda não tenha pego a assinatura do Hover Aero ou não tenha nenhuma outra que eu disse pra vocês, é uma opção viável. Ou quem sabe a nova espada, a Fables of Wisdom, que toda vez que você dá dano a inimigos com status negativos, né, debuffs elementares e tudo mais, você vai estar aumentando o seu ataque em 4% por 10 segundos, tendo o máximo de 4 acúmulos. Então isso daqui vai ser 16% de ataque que você vai estar tendo, certo? É uma opção até que viável também, mas de novo, é nichado. Mas no geral, gente, Hover Aero é a nova espada 5 estrelas, entendeu? Não tem muito, é de graça, só aproveita e dá-lhe upa e acabou, entendeu? É isso. Se você quiser potencializar mais ainda, sei lá, não quer utilizar um Hover Aero dessa forma, que é ser DPS mesmo, outras opções 5 estrelas e etc, você também pode estar utilizando, certo? Mas no geral é isso de arma, tá? Não tem muito o que perder tempo aqui não. Bom, no quesito de ecos, o que dá pra usar? Não liga pro eco, tá? Que eu tô usando agora, porque eu ainda não farmei ali pro Hover Aero, então eu ainda tô com a build do Hover Havoc, entendeu? Mas no geral, gente, o que dá pra ser utilizado aqui no Hover Aero? Você tem algumas opções, certo? Você tem as opções totalmente focadas no suporte, como você tem as opções totalmente focadas em DPS. DPS, gente, tem a Sierra Gale, padrãozão ali de DPS aéreo pra você tá utilizando, pra tá aumentando o seu dano aéreo em 40% no total, opção mais sólida possível. Agora, para suporte, você tem 3 opções. A primeira opção é o básico do Moonlight Clouds, pra tá te dando recarga e aumentando o ataque do próximo personagem que entrar em campo. Como também a gente tem aqui o Rejuvenating Glow, certo? Pra tá aumentando o bônus de cura e o ataque de todo mundo do time quando você curar alguém. Você sempre vai estar curando alguém, então esse buff de 15% sempre vai estar ativo, certo? Mas também tem o set novo, que é em relação ao Gusts of Welkin, para você estar aumentando o seu dano aéreo, e de que quando você aplica a erosão aéreo em algum inimigo, você vai estar aumentando o dano aéreo de todo mundo da equipe em 15%, e também pro personagem que estiver utilizando esse conjunto de ecos aqui em um adicional de mais 15%. E o bom é que dura 20 segundos. Mas de novo, gente, o personagem tem que aplicar. Então, esse set aqui, ele só vai ser útil pro Hover Aero se você tem algum suporte no seu time que consiga aplicar um debuff elementar, né, uma penalidade elementar que não seja aero, seja qualquer coisa menos aero, entendeu? Mas o bom desse set é que você tem o eco novo, tá? O Reminiscence Flare Dells. Basicamente, você ali vai estar tendo mais 10% de dano aéreo, entendeu? Agora, se você estiver utilizando o Hover Aero ou outro personagem, é um pouco óbvio que outro personagem é o meu chute a Elfa, mas posso estar errado. Eu vou deixar aqui como uma teoria, né? Eu esqueci o nome da Elfa, mas enfim, você vai ter o bônus de mais 10% de dano aero, certo? Mas eu já quero deixar aqui um adendo de que refarmar um set do zero novo, né, é um pouco tenso. Agora, no quesito de status principal, aquele padrãozão de 4-3-3-1 com taxa ou dano do que você estiver precisando. No custo 3 aqui você tá focando em dano aero aqui também, 2 de dano aero, e no custo 1 você estiver focando aqui em 2 de porcentagem de ataque pra tá potencializando, tá? No substatus, gente, é aquele padrãozão também, mesma coisa, tá? Taxa o dano do que você estiver precisando, recarga e ataque também pra tá potencializando a sua cura. Bom, passando agora então para as sequências do Hover Aero. Para você pegar essas sequências aqui é fazendo a quest de história, tá? Então ao longo do tempo, conforme vai passando ali a história ou exploração e tudo mais, você pode pegar aqui essas sequências do Hover Aero. Então, ou seja, é só explorar as regiões novas ou fazer a quest de história. Não dá para saber como que eles vão dar todas essas sequências aqui, mas sempre foi assim, entendeu? Na maioria dos gachas de mundo aberto, ou você explora ou você faz quest para pegar ali sequências dos personagens do main character, né, do personagem principal, né. Bom, a primeira ressonância aqui vai fazer com que quando você ativar os ataques especiais no ar, aquele de 2 hits, você vai estar aumentando a resistência à interrupção do hover em 3 segundos, o que é bom, mas é aquilo, isso daqui só vai servir mesmo para inimigos que consigam te atingir no ar. Tem alguns bosses que conseguem, então pode ser bom para você tancar pelo menos um hit. A segunda sequência faz com que toda vez que você ativar a sua habilidade de ressonância especial, aquela que você lança uma espada no chão, você vai estar restaurando vida pro personagem em campo, baseado em 20% do ataque do Hover a cada 3 segundos. Então vão ser 10 ticks de cura que você vai estar dando por causa do total de 30 segundos. E não apenas isso, quando o personagem do campo tiver menos que 35% de vida, na mesma hora que você ativar essa habilidade, você já vai recuperar 10% da vida perdida dele, né? Da vida que ele perdeu. Mas tem um outro ponto também, é que você não pode combar
esse efeito aqui com outros bônus de cura, entendeu? Esse daqui é da própria ressonância em si. A terceira sequência faz com que você tenha um aumento de 15% do seu dano aéreo, do Hover Aero. A quarta sequência faz com que quando você ativar ali os seus ataques no ar, de novo aquele de 2 hits, você vai estar aumentando o dano da sua habilidade de ressonância em 15%. É interessante porque aqui são 5 segundos, pode ser pouco, mas você sempre vai estar, quase sempre você vai estar ativando isso, entendeu? E quando você ativar a sua habilidade de ressonância, você vai estar ativando esses ataques, então é quase que garantido que você vai ter esse bônus aqui de 15%. A quinta sequência faz com que o multiplicador de dano da Ultimate seja aumentado em 20%, e a sexta sequência faz com que o multiplicador de dano da sua habilidade de ressonância especial, aquela que você lança uma espada no chão, a do Forte Circuit, seja aumentado em 30%. Então, no geral, são ressonâncias que a segunda, tá? A segunda vai estar sendo mais suporte mesmo pro time todo, né? Pro time, pro personagem que estiver entrando em campo, mas todas as outras aqui é mais pro dano pessoal dela também. É tudo que é bom, né? Pra ser um bom suporte de erosão aéreo, né? No geral, certo? Então, não tem muito o que falar sobre o que focar ou não, porque você vai ter. O ponto é quando você vai ter essas sequências, entendeu? Bom, vamos lá sobre falar dos times agora com Hover Aero. Bom, gente, a questão dos times com Hover Aero, atualmente na 2.2, não tem time com Hover Aero. É literalmente isso, não existe um time com Hover Aero, mas eu vou passar pra vocês aqui uma teoria de time, tá? Não é uma teoria longe, entendeu? É porque, como eu não faço a menor ideia que boneco vai lançar no jogo, eu tenho que bolar o seguinte: nesse slot usa isso, nesse slot usa isso e acabou, entendeu? Então não tem personagens que eu posso justamente exemplificar pra vocês. O único personagem aqui que eu posso levar como exemplo é aqui a Phoebe. Por quê? Porque ela é uma das únicas, se não a única, atualmente no jogo que você pode estar aplicando ali debuffs elementares fora o Hover, tá? Porque o Hover Spectro aplica sim a questão de Spectro Phrasal, né? A Phoebe aplica no kit dela. Para você aplicar debuff elementar no inimigo, gente, isso dali é algo exclusivo do kit do personagem. Então personagens antigos não vão estar aplicando essa questão de erosão aero, a não ser que a Kuro Games mude isso, entendeu? Se a Kuro Games mudar isso, tudo bem. Mas eu acho difícil honestamente. Então, o que acontece? Para você fazer um time com um Hover Aero, você vai ter que ter a seguinte mentalidade. Esse último slot aqui é aquele padrão de um buffer, mas não é um buffer genérico que normalmente você sempre vai ver por aí, que é o que? Shorykeeper, que é o que? Verina, no caso, ou Baizi, ou qualquer outro buffer. O suporte que vai ter aqui no terceiro slot tem que ser um suporte de qualquer elemento que não seja aero e que aplique uma penalidade elementar. Por quê? Porque ele vai estar aplicando uma penalidade elementar, fazendo com que o Hover Aero consiga trocar essas penalidades por erosão aero, e aí sim você troca do Hover Aero para um personagem DPS aero, e tem que ser um DPS aero, entendeu? E por isso que, assim, eu vejo que um dos próximos personagens, pelo menos nas duas próximas atualizações, no máximo 3, vai vir um personagem DPS aero que vai estar aplicando erosão aero, para estar conseguindo permanecer esse buff aqui do Hover, entendeu? Porque não adianta ser um personagem aero se ele não consegue aplicar essa erosão aero no inimigo, entendeu? Para ficar constante, sempre ficar ali com os acúmulos máximos e permanecer o dano no inimigo. Eu falei a mesma coisa quando lançou a Zeze. Eu falei, olha, nas três próximas atualizações vai ter um personagem muito bom aí que vai estar se aproveitando da Zeze. Chegou ali a Carlota. Eu falei isso com a Camélia. Olha, pelo menos ali nas duas próximas atualizações 3 vai chegar um personagem que vai ser ali o suporte perfeito pra Camélia. Veio a Roxia, entendeu? A Roxia. Agora a gente tem o Hover Aero. O próprio conjunto de ecos deixa explicitamente claro que vai ter outro personagem também que vai levar esse bônus do 7. Quem você acha que vai ser? Se a única forma de você pegar aquele eco é naquela elfa gigantona lá. Acho que eu nem preciso dizer muito qual personagem, né? Tá na própria quest da história quem que vai ser esse DPS aero que vai combar com o Hover, né? Enfim, gente. Mas isso daqui é apenas teoria. Não tem um time, tá? Não existe um time com Hover Aero na 2.2. É uma única coisa. Então eu só quero reforçar aqui pro futuro, independentemente de quando você estiver vendo esse vídeo aqui. O terceiro slot é para algum suporte pro time todo, não necessariamente os suportes padrões, mas o suporte pro time todo que consiga aplicar um debuff elementar, tá? Uma penalidade elementar no inimigo. Pode ser de qualquer elemento, menos aero. Literalmente qualquer um. Para você tá trocando pro Hover Aero,
tirar essas penalidades elementares de outro elemento para aplicar a penalidade elementar aero, para aí sim você usar um DPS aero. E esse DPS aero tem que aplicar erosão aero. Então sempre veja o kit de todos os DPS aero que foram lançando ao longo do tempo para ver se ele aplica ou não. Mas na minha visão, eu creio que sempre vai ter ali essa aplicação, pelo menos dos personagens mais recentes, né? Porque é uma mecânica que chegou recentemente e a gente não teve tantos personagens assim que consigam aplicar isso, certo? Então é praticamente isso, não tem muita coisa que eu posso dizer. Mas atualmente, gente, não existe time com hover aero. Então bom, gente, praticamente é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre aqui esse novo elemento do personagem principal ali do Wuthering Wave, certo? Basicamente aqui é bem nichado, não tem muita coisa que dá pra ser considerado aqui. Mesmo assim, é um kit bom, tá? Que pode ser muito bom. E por que que eu falo que pode ser bom? Porque quanto mais acúmulos você tem de erosão aero, mais dano você vai estar causando. E o hover aumenta o máximo de acúmulo que você pode dar e tem um conjunto que facilita isso, entendeu? Então pode ser muito bom e eu vejo claramente isso sendo utilizado no futuro, certo? No futuro, principalmente na Tower of Adversity, com certeza, porque eles devem utilizar alguma coisa no futuro que dê esse buff. Ah, o dano de penalidades elementares vai ser aumentado. Eu vejo isso, bem honestamente. Praticamente é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários ali se eu esqueci de alguma coisa. Não hesite em colocar ali pra gente tá deixando esse guia o mais completo possível, beleza? É isso daqui, valeu e até uma próxima.